Essa semana eu tô aqui na Alemanha, na cidade de Bottrop, tocando num festival de música contemporânea que eu não sei falar o nome. E isso me fez pensar numa coisa muito interessante, uma teoria que eu escutei há alguns anos atrás, de que o compositor mais famoso da história, que acho que vocês conhecem, que chama Beethoven, tinha raízes africanas, né? Então, a primeira pessoa que falou dessa teoria, ela falou sobre isso no começo do século XX, por volta de 1910, e foi o compositor Samuel Coleridge Taylor. E eu tenho a minha colinha aqui para falar. E em artigos que ele escrevia, né, ele era um compositor afro-britânico, ele expôs que ele não poderia mais guardar para si mesmo o sentimento de quando ele olhava a imagens de pinturas do Beethoven, de que ele via semelhanças com a sua fisionomia, que era uma fisionomia negra. E então ele expôs isso por uma primeira vez ali, por volta de 1910, e aquilo chocou o mundo, né? Porque como o nosso grande compositor europeu, que compôs o hino da Europa, poderia ter raízes negras, né? Então, por volta de 1944, teve uma outra compilação de documentos que citava esse documento e que citava outros documentos da época também, no qual o Beethoven ele tinha o apelido de espanhol e ele tinha um apelido também de mouro, pelas suas fisionomias de mouro ali pela época, né? Então muitas pessoas começaram a usar esse discurso sobre o Beethoven como uma forma de incorporar essa questão de que o Beethoven poderia ter sido negro e de que, na verdade, os elementos rítmicos da sua obra são um resquício dessa família que ele tem. E aí, se a gente for olhar um pouquinho mais profundamente, a mãe dele tem uma descendência que é espanhola. Então, os defensores dessa teoria de que o Beethoven era negro defendiam que, por essa descendência espanhola da mãe dele, que tinha feito uma migração para a região que hoje em dia é a Bélgica e Holanda, ali entre esses dois lugares, entre esses dois mundos, e que ela tinha escapado da invasão moura, né? A família dela. E que essa seria a grande influência genética na vida do Beethoven e que seria a influência da fisionomia dele. Mas a discussão ela começa a ficar mais interessante por volta dos anos 60, com o movimento dos direitos civis americanos, com Malcolm X e com várias outras pessoas. E o próprio Malcolm X, ele falou ali numa entrevista de que o Beethoven poderia ter sido negro. E o Stokely Carmichael, que era outro ativista da época também, ele citou em uma entrevista bem famosa da época de que se o Beethoven estivesse vivo na mesma época que eles, ele teria dificuldade para ficar em alguns quartos de hotéis americanos, né? Por causa do movimento segregacionista daquela época. E foi um rebuliço ali, porque as pessoas estavam tentando entender da onde via aquilo e o que era aquilo. E se você começa a olhar documentos que descrevem a fisionomia do Beethoven, é provado mesmo que ele, entre os amigos dele, quando ele estava na escola, o apelido dele era o espanhol. E é provado mesmo por pessoas que viram as pinturas na época e que participavam na época, de que ele tinha características que não eram puramente alemãs, se a gente puder falar dessa forma, né? Mas, para mim, a parte mais interessante disso é a partir de 1988, quando na Universidade de Stanford, alguns alunos tentaram defender essa ideia e foram rechaçados muito fortemente por outros alunos brancos e teve ali um conflito bem potente dentro da universidade, envolvendo até polícia e agressões físicas e tudo. E depois no movimento do Black Lives Matter ali. Se é verdade ou não, é muito difícil a gente saber. Muitos historiadores acreditam que é muito possível que ele tenha alguma influência, mas que fisicamente, hoje em dia, se a gente visse ele, que a gente não diria que ele é negro. Mas o interessante dessa história é como o embranquecimento da história entrou dentro da sociedade. Mas de quando a gente apresenta
outro lado da história, né, de querer mostrar que não só a sociedade europeia e não só a sociedade branca que produziu coisas interessantes, já se gera um rebuliço muito grande. Então, querendo ou não, a discussão de se o Beethoven era negro, se o Beethoven não era negro, eu acho que não é o mais importante, mas o importante é a gente lembrar de que compositores negros existem e eles foram muito produtivos e eles foram apagados historicamente. E que, mesmo na época de Beethoven, existiam pessoas que estavam produzindo música clássica e que eram de descendência negra e que a gente pode conhecer. Eu vou deixar uma lista aqui de alguns compositores para, se vocês tiverem interesse, e eu deixo aí a discussão para vocês, o que vocês acham disso. E é isso, vou deixar alguns links aqui também para vocês poderem ler mais. É um assunto controverso e que não tem tantas informações confiáveis assim na internet. Mas aí resta a possibilidade, né? Tem gente que fala que o Beethoven inventou o jazz, então tá aí para vocês.